Uma vez que você acesse o seu gerenciador de anúncio no facebook.com/ads/manager, você vai encontrar uma ferramenta fundamental que são os públicos. Nos públicos, a gente vai desenvolver públicos próprios que a gente usa para os anúncios. São públicos que nem o Facebook fornece, né? São públicos que a gente vai fornecer ao Facebook. Então, a partir daí, a gente vai poder criar anúncios para pessoas que visitaram o nosso site, anúncios para pessoas que fizeram alguma ação na nossa rede social, no caso do Facebook, ou anúncios para pessoas que façam parte de alguma lista que a gente tenha, por exemplo, como uma lista de e-mails, ou mesmo telefones. Você pode selecionar telefones e e-mails de pessoas, jogar essas pessoas ali num público do Facebook e fazer anúncio para elas. Olha que interessante. Então, uma vez logado aqui no painel, você vai acessar públicos. Quando você seleciona um público, você vai poder criar duas opções de público, que são públicos personalizados e públicos semelhantes. Públicos personalizados são públicos onde você insere os dados que você quer que o Facebook crie. Público personalizado pode ser um arquivo onde você insira dados como e-mail e telefone. O Facebook vai pegar esses dados que você tem como e-mail, nome, etc. Tem todos esses dados aqui que você pode fornecer. E aí o Facebook vai tentar achar essa pessoa dentro da rede social. E a partir daí, né, você vai poder fazer um anúncio para essa pessoa. Né? Isso é bem interessante. Você pode usar números de usuários, você pode usar números de e-mail, pode usar vários dados que você queira para fazer uma lista. Né? Depois esse público vai estar disponível para os anúncios. Outra opção é tráfego do site. Aí em tráfego do site você vai criar o famoso público de remarketing. Quando você cria um público de tráfego do site, você precisa já ter o seu pixel instalado. Eu mostrei como instalar o pixel na hora de criar os anúncios, na hora dos anúncios de conversão. Então é fundamental você ter o pixel instalado no seu site. Quando o pixel está instalado no seu site, o Facebook consegue rastrear o seu site. E aí você pode escolher, por exemplo, criar um público de quem visitou a sua página. Né? Quando você seleciona isso, você vai ter, por exemplo, a opção de escolher há quantos dias essa pessoa visitou o seu site. E aí você cria esse público. Quando você criar o público, ele vai estar disponível, né, aqui no painel. E aí você depois pode, por exemplo, já tenho aqui esse público criado, você vai poder ter um anúncio justamente para esse público. Né? Então, por exemplo, visitantes de um determinado site da Dialog. Tá? Uma vez que você cria esse público, cria esse anúncio, pronto. Você vai ter basicamente que selecionar esse público aqui para depois exibir a peça que você queira para ele. Você pode clicar aqui, selecionar anúncio e aí você vai fazer um anúncio para esse público. Quando você fizer um anúncio para esse público personalizado, o que vai acontecer? Você vai ter um anúncio para quem acabou de visitar o seu site. Então esse anúncio começa a perseguir a pessoa. Você pode selecionar qualquer tipo de anúncio, né? Pode ser um anúncio para ganhar seguidor, para ser um anúncio para post, enfim, qualquer tipo de anúncio. Vamos selecionar aqui um objetivo só para mostrar como que aparece o público. Né? O público de anúncios, né, ele vai aparecer aqui em público personalizado. Então você vai clicar, selecionar visitantes do site que não viram determinada coisa, igual eu criei aqui um público específico. Né? Vamos colocar aqui um público mais simples, aí Dialog. Então você coloca pessoas que visitaram o seu site, pronto, ele vai virar um público aqui. Você pode, dentro desse público, selecionar pessoas se você quiser. Tá? Se você não quiser, não tem problema, não precisa fazer isso. Mas você pode ainda fazer segmentação dentro desse público. E pode adicionar vários públicos personalizados, não precisa que seja somente um único público personalizado. Tá, ok? Pode ser utilizado vários públicos personalizados dentro do seu Facebook. Esse público personalizado, ele é o público que a gente usa para o remarketing, como eu falei.
Mas aí você tem outras opções também. Você pode, por exemplo, pegar alguém que fez alguma atividade em um aplicativo ou algo mais recente, que é o envolvimento no Facebook. Então, por exemplo, se a pessoa se envolveu com um vídeo ou com um anúncio, ou então interagiram com a sua página no Facebook, por exemplo, você pode criar um anúncio. Então, pode criar um público, na verdade. Esse é um público mais refinado que a gente fala. É um público que se envolveu mais com a sua página, né? Então, a gente pode selecionar aqui pessoas que se envolveram com a minha página nos últimos 30 dias, né? Então, eu coloco aqui pessoas que se envolveram com página e dialogue. Tá colocando de forma bem simples, né? Existem várias siglas que você pode usar, etc. Eu aqui no caso estou usando da maneira mais simples possível. Quando você cria o público, você pode fazer um anúncio, ele está aqui capturando as pessoas para esse público, né? Ou você pode fazer uma coisa mais legal, que aí é o que a gente chama de público semelhante. Público semelhante basicamente é o seguinte: o Facebook vai pegar algumas pessoas e vai achar pessoas que são parecidas com ela e vai mostrar para essas pessoas anúncios, né? Se você selecionar esse público. Público semelhante nada mais é do que copiar o mesmo tipo de perfil de uma pessoa, achar alguém muito parecido com ela e criar esse público para você. Como que você faz isso? Você clica ali em criar público, você seleciona, por exemplo, qualquer origem, pode ser um público personalizado, pode ser uma página, pode ser qualquer coisa que você tenha criado aqui de público no Facebook. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, pessoas que são semelhantes a quem visitou o site da Dialog. Então, vou colocar aqui a origem, as pessoas que visitaram meu site. Vou colocar Brasil como região, né? Vou ter que colocar aqui o nosso querido Brasil. Posso colocar outras regiões se eu quiser, geralmente ele aceita só país. E o mínimo de público que ele cria é o público de 1.180.000 pessoas. Para que serve isso, Renan? Não entendi. Esse público semelhante ou similar, ele é excelente para a gente utilizar para melhorar os nossos anúncios. Então, às vezes você está fazendo um anúncio, você não sabe para quantas pessoas criar um público, você pode criar um público similar a alguma coisa a alguma ação que você queira. Então, por exemplo, se alguém comprou no seu site, você pode instalar um pixel de conversão. E aí você pode depois monitorar aqui se a pessoa converteu. Você seleciona o público aqui, pessoas que, por exemplo, compraram, e faz um público similar a pessoas que compraram, né? Você pode também selecionar, por exemplo, eu quero ganhar mais seguidores. Então eu seleciono aqui a minha página e aí eu vou criar um público similar a quem seguiu a minha página, tá ok? Então eu vou criar esse público aqui, ele vai criar um público similar, geralmente ele chama de look alike, né? Ou público que parece como, né? Parece com algo, e aí ele criou esse público. Depois você pode vir aqui, selecionar o público e fazer um anúncio para ele também, ou simplesmente adicionar esse público aqui também. Né? Você pode pegar o público lookalike. E aí o que vai acontecer? Quando você tem um público de lookalike, ele é um público de mais de 1 milhão de pessoas, sempre, no mínimo. Né? Vamos pegar aqui um lookalike. Só que aí você fala, poxa, Renan, 1 milhão de pessoas é um público muito amplo para o meu segmento. Ok, você pode, dentro desse público, segmentar mais um pouco. Né? Então aqui tem 1 milhão de pessoas, vou colocar só mulheres e vou colocar algumas palavras-chave, por exemplo, e já consegui segmentar bastante. Então, esse é o tipo de ação que você pode fazer ao criar públicos, né? Os públicos personalizados ou público semelhante.